Olá, pessoal da oitava fase. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre citoplasma e sobre as organelas celulares, ok? Bom, lembrando aqui que a gente vai se concentrar em célula eucarionte animal, porque como eu já falei para vocês, existem algumas diferenças entre a célula animal e a célula vegetal, mas eu vou me concentrar aqui em célula animal, eucarionte animal, porque a gente vai falar um pouco mais à frente, a gente vai começar a falar sobre o corpo humano. Então, eu vou começar a me concentrar aqui em célula animal. Bom, gente, como vocês sabem, eu vou voltar aqui, né? A gente tem uma parte na célula que a gente chama de citoplasma, que é onde estão as organelas, né? O que a gente chama, na verdade, de citoplasma é o citosol, que é o conteúdo da célula, mais as organelas, né? Então, esse conjunto é o que a gente chama de citoplasma. Por quê? Quando a gente olha essa imagem aqui, ó, por exemplo, aqui você tem a membrana plasmática e tem as organelas. Se você fosse tirar um molde, né, aonde você deixasse as organelas e só tirasse o restante, o que ia sobrar? O citosol e a membrana. Então, isso mostra que o que a gente de fato chama de citoplasma é o citosol com as organelas, tá? Lembrando que as organelas, elas estão distribuídas pela célula, elas podem se movimentar sim, porque tem um citoesqueleto, né? A célula tem um esqueleto, como eu mostrei para vocês na outra, eu acho que num outro vídeo eu acabei mostrando isso para vocês. Então, essas organelas, elas se movimentam, elas não estão paradas, tá? Bom, vamos começar com uma organela bastante importante, que é o ribossomo. O ribossomo é onde as proteínas são sintetizadas, onde muitas proteínas são sintetizadas. Quando é necessário fazer proteínas, como eu expliquei para vocês num outro vídeo, um vídeo sobre núcleo, o DNA é o que tem a receita e só que essa receita do DNA, ela não pode sair do núcleo. Então, o que o DNA faz? Ele passa a receita para o RNA sai do núcleo e o RNA encontra o ribossomo livre no citoplasma ou aderido ao retículo endoplasmático e passa essa receita aí pro ribossomo e eles juntos vão fazer essa proteína, tá? Esse processo a gente chama de tradução, né, do RNA fazer a proteína é o que a gente chama de tradução, tá? O ribossomo é uma organela que tem mais ou menos essa cara, geralmente nos esquemas ela aparece como uma bolinha, mas na verdade ela não é uma esfera, né? Na verdade você tem várias partes, né, dentro do ribossomo, aqui ó, subunidade maior, subunidade menor, RNA transportador, RNA mensageiro, e aqui está saindo de fato a primeira estrutura de uma proteína, ok? Mas é muito importante vocês saberem que os ribossomos, eles são essenciais, porque todos os seres vivos precisam de proteínas para fazer suas reações, então é uma organela que está sempre presente, né? Lembram quando eu falei de célula procarionte? Na célula procarionte não tem nenhuma outra organela, mas tem quem? Ribossomo, né? Dada a importância das proteínas. A mitocôndria é uma organela responsável pela produção de energia num processo que a gente chama de glicólise, tá? Glicólise quer dizer quebrar moléculas de glicose, né? Vou pensando no ser humano, a gente usa essencialmente a molécula de glicose para produzir energia, né? O nosso corpo utiliza a glicose para produzir energia. Da onde que vem essa glicose? Da nossa alimentação. Tá? Ai, quer dizer que a gente só come glicose? Não, o nosso corpo pega moléculas maiores, degrada até chegar à glicose e depois quebra essa molécula para produzir energia que a gente chama de ATP. A mitocôndria é uma organela que tem membrana dupla, assim como o cloroplasto que está presente nas células vegetais. E ela tem ribossomos próprios, porque ela também tem um DNA mitocondrial, ela também tem um DNA próprio, porque tem algumas proteínas, algumas substâncias que a própria mitocôndria produz.
Bom, uma outra organela bastante importante é o peroxissomo, tá? O peroxissomo ele tem várias enzimas de degradação, tá? Uma delas é aqui eu estou destacando duas, né? A catalase e a oxidase. E ele também tem muitas enzimas para degradar o que a gente chama de ácido graxo, ou seja, para degradar gordura, ok? E, ou seja, é uma proteína bastante importante. Ah, eu esqueci de falar uma coisa. Existe uma variedade do número de organelas dependendo do tipo celular, ou seja, dependendo do tipo de célula que tem naquele tecido. Ah, o que vai fazer com que tenha essa diferença de número de organelas? A demanda daquele tecido. Então, se é um tecido, por exemplo, se é um hepatócito, né, um tecido que está no fígado, que é uma célula que está no fígado, o fígado é um órgão que faz um processo de desintoxicação do nosso corpo. Ou seja, é um órgão onde as células têm muito peroxissomo, porque é necessário, essas organelas são muito necessárias para conseguir fazer esse processo. Tá? Então, essas organelas estão presentes em todos os tipos celulares, porém, em alguns tipos celulares, né, em alguns tecidos, elas estão em maior quantidade por causa da demanda daquele órgão, tá bom? Existe uma doença que se chama adrenoleucodistrofia, que foi tema do filme Óleo de Lorenzo. Como que é essa doença? Essa doença é uma doença em que a pessoa tem algum defeito nos peroxissomos, de forma que não há essa degradação de gordura, logo não é formado a bainha de mielina. Lembram da bainha de mielina, que é essencial no tecido nervoso, é essencial nos neurônios para que haja a condução do impulso nervoso? Ou seja, essa pessoa tem um atraso mental, com toda certeza. Por quê? Porque o impulso nervoso chega muito devagar e também tem outros problemas, tá? Também tem problemas renais, né? Essa parte aqui da palavra adreno quer dizer que se refere a rim. Então, assim, a pessoa tem vários problemas no desenvolvimento dela, desenvolvimento motor, desenvolvimento cognitivo, né, de aprendizagem, por causa dessa questão de ter um defeito aí nessa organela. Para vocês verem que a gente está falando de uma organela, né, uma organela que a gente nem consegue ver a olho nu, mas um defeito em uma organela faz muita diferença, tá? Aqui tem uma imagem do cérebro, né? Porque, obviamente, se essa pessoa tem um defeito que não forma a bainha de mielina, os neurônios dela serão diretamente afetados, né? Bom, a gente tem uma outra organela que é bastante importante, que a gente chama de lisossomos. O lisossomo, ele é o grande, assim, reciclador da célula. Por quê? Ele tem várias proteínas de degradação, ó, protease, que é uma enzima que degrada proteína, carboidrase, que é uma enzima que degrada carboidrato, nuclease, que é uma enzima que degrada ácido nucleico, né, que forma o DNA, o RNA, e lipase, que é uma enzima que degrada lipídio. Então, por isso que o lisossomo é o grande, assim, reciclador da célula. Por quê? Porque ele faz um processo que a gente chama de autofagia, que é um processo de reaproveitamento dos elementos químicos, das partes que formavam uma determinada célula, uma determinada organela, e ele degrada essa célula ou essa organela e reaproveita essas substâncias. Por que isso acontece? Porque, gente, tem muitas células que vão morrendo ao longo do tempo dentro do nosso corpo. Então, elas vão sendo recicladas, ok? E muitas vezes, por exemplo, aquela célula acaba sendo morta por algum processo por uma doença, por exemplo, né? Por exemplo, você tem uma doença viral e o vírus completa o ciclo dele naquela célula e rompe aquela célula vai ter que ser degradada, aquela célula foi rompida,
né? E, por exemplo, as hemácias, que têm um tempo de vida, eu falei sobre hemácias com vocês, eu falei, as hemácias não têm núcleo, então elas têm um tempo de vida de mais ou menos 120 dias. E o tempo todo, o que o nosso corpo iria fazer com essas hemácias mortas, digamos assim? Ele reaproveita, ele recicla, tá? Bom, o complexo de Golgi o complexo de Golgi, gente, ele parece um monte de saquinhos, né, um em cima do outro. Mas o complexo de Golgi, esses saquinhos, eles não estão separados, tá? Eles têm uma conexão entre eles. E o complexo de Golgi, ele secreta e transporta substâncias, então é muito comum você ter transporte por vesícula, né? O que seriam essas vesículas? É como se fossem uns saquinhos que o complexo de Golgi põe para fora e esse saquinho ele sabe para onde ir na célula. É onde são formados os lisossomos primários e é onde são formados os peroxissomos. Tá? Vocês olharem aqui onde está o G é o retículo endoplasmático. Tá? Aqui onde está o M é a mitocôndria. Isso aqui é imagem de microscopia. E RER é o retículo endoplasmático rugoso ou granuloso, que é o que a gente vai falar agora há pouco, que é o que tem ribossomos aderidos. O retículo endoplasmático, rugoso, ele fica muito próximo ao núcleo, porque, como eu falei com vocês no vídeo sobre núcleo, o RNA sai sai do núcleo com a receitinha que foi dada pelo DNA e ele vai encontrar o ribossomo para começar a fabricar essas proteínas. Então, o retículo endoplasmático é uma organela de secreção também, de transporte, de compartimentalização, né? E esse processo aqui é importante para as enzimas dos lisossomos, né? Para os lipídios e para as proteínas. Tá? O que ele transporta? O que ele compartimentaliza? Né? Enzimas dos lisossomos, lipídios, proteínas. Por que essas substâncias são tão importantes? Porque lembra que eu falei com vocês que a membrana plasmática das células, a membrana nuclear também, é uma bicamada fosfolipídica, então sempre tem uma demanda por lipídios, por proteínas dentro da célula. Então quem faz esse trabalho é o retículo endoplasmático. Tem o retículo endoplasmático liso, que é o que não tem ribossomos aderidos, e o retículo endoplasmático granuloso, que é o que tem os ribossomos aderidos. Ou seja, o retículo endoplasmático acaba sendo a grande fábrica de membranas da célula. Ok? Bom, por último a gente vai falar dos centríolos, que são organelas que estão presentes apenas realmente nas células eucariontes animais, que são muito interessantes porque eles são responsáveis por ajudar no processo de divisão celular e eles são formados de microtúbulos. Lembra dos microtúbulos lá no citoesqueleto da célula, né? O citoesqueleto ele é aquele esqueleto mesmo, né? Aquela ancoragem, aquelas âncoras, digamos assim, aonde as organelas vão sendo colocadas, digamos assim, mas ele consegue se mexer tanto que no processo de divisão celular, de fato, existe uma movimentação das organelas e tudo mais. Então é como se fosse um caninho, né? O centríolo é como se fosse um cano, aonde você vai pegando um monte de canos bem fininhos e vai colocando um ao lado do outro, vai fazendo vai colocando ele no formato de um tubo e depois, né, e a ligação entre eles é que vai formando esse tubo maior. Essa aqui é uma imagem de microscopia, né, mostrando como que é esse desenho aqui, como que esses microtúbulos estão dispostos, né? Como que eles estão organizados. Tá vendo aqui que são três, e que tem uma ligação ali entre eles. Ok, gente? Bom, os exercícios não são esses aqui, né, que eu tô mostrando aqui em rosa. Os exercícios são esses que vocês vão pegar neste... cadê, gente? Aqui nesse arquivo. Mais uma vez, gente, clicou, vai abrir uma outra janela para você, onde você vai conseguir visualizar
o formulário e você vai responder, ok? Espero que vocês todos estejam bem. Um beijo e até o próximo vídeo.